E nessa semana começaram as eleições que vão renovar as autoridades da União Europeia. O mundo todo fica na expectativa com essas eleições, já que o grupo europeu negocia com outros blocos econômicos. Inclusive, o Brasil tenta firmar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Isso aí tá uma novela, né? Nos últimos dias foram abertas as urnas nos Países Baixos. E aí a gente vê aí de novo uma onda de direita se revigorando. Você quer começar, Aurea? Conta um pouquinho sobre esse cenário de eleições na Europa. Então, na verdade, agora são as eleições para o Parlamento Europeu, que reúne representantes dos 27 países da União Europeia e são aí 720 assentos, se eu não me engano, que são distribuídos de acordo com a população desses países. Então, países maiores têm mais assentos, países menores têm menos assentos. E as pesquisas têm mostrado uma inclinação bastante grande para um ganho de espaço dos partidos mais à direita e extrema-direita, o que teria como consequência a formação de um novo, vamos pôr lá, um novo governo da União Europeia, porque o que acontece na prática? Esses países, os líderes desses 27 países, eles vão se reunir logo depois das eleições e decidir quem vai ser o novo time. Então, a presidente da Comissão Europeia, que hoje é alemã, Ursula von der Leyen, e eles vão decidir quem que vai ser essa equipe. O parlamento, ele pode ou não barrar essa equipe, ele precisa aprovar essa equipe. Então, dependendo de como esse time for composto, a gente pode ver uma União Europeia mais conservadora, mais protecionista, mais, por exemplo, a favor do agro europeu, que é algo que prejudicaria logo de cara esse possível acordo com o Mercosul, que é negociado já há mais de 20 anos, estava para ser assinado, para sair do papel de fato durante o governo Bolsonaro, não foi para frente. Durante o governo Lula vem como uma surpresa, porque ninguém esperava uma postura tão economicamente, um gesto tão economicamente liberal do presidente Lula nesse sentido, mas veio e aí a França barra isso, principalmente por conta, não só a França, outros países também, Bélgica, Holanda também. Por conta desse lobby do agro. Agora, será que esse lobby vai finalmente ganhar mais espaço nesse parlamento europeu? Então, é algo que está acontecendo na Europa, que acontece na Europa, mas que pode afetar, inclusive, as relações comerciais com o Brasil e com o Mercosul. Mas eu queria entender de vocês, que são especialistas dessa área, por que é que a gente está vendo essa tendência de direita e extrema-direita de novo ali no parlamento? Porque isso tinha se arrefecido, né? Parece que isso está de novo ganhando vigor com essas eleições, principalmente na Europa, e a gente vê também agora, possivelmente, aí, a força do Trump nos Estados Unidos, etc. O que está acontecendo, na opinião de vocês? Ou ela nunca acabou, na verdade? Não, acho que a gente tem um momento específico agora. Eu acho que a tendência não é de hoje, mas como a gente está falando de eleições dentro, né, propriamente da União Europeia, dos órgãos gestores do bloco, e não dos próprios países, você tem ali um discurso muito ligado ao nacionalismo. Então, a Europa, ela continua muito pressionada por alguns fatores, imigração, né? E veja que é gozado que a Grã-Bretanha saiu do bloco dizendo que queria ter leis próprias de imigração e nunca recebeu tanta gente ilegal. Então, não funciona nem... Eles saíram do bloco, erraram e não estão conseguindo o que disseram que iam conseguir. E a vitória dos trabalhistas depois de tanto tempo está ligado a isso também, né? Total. Você vê que não gerou o efeito que eles queriam. Sim. Mas a Europa ela é muito pressionada por essas questões, o que favorece muito um discurso nacionalista, de identidade, de passado europeu, de sociedade que está se perdendo. Não estou dizendo que é verdade ou não. Eu estou trazendo qual é o discurso. E esse discurso, que era muito ligado a alguns países, foi falado aqui da Hungria, por exemplo, da própria Grã-Bretanha, que a levou a sair do bloco, né? Um grande erro, está percebendo agora. Né? Mas você tem uma questão que é engraçado, que foi para dentro do Parlamento Europeu, para um órgão gestor que não necessariamente cuida diretamente dessas questões. Mas eu acho que ele é um reflexo muito mais direto do momento da sociedade. E como a direita trouxe esse discurso, que às vezes já foi da esquerda no passado também, né? Isso varia de momento, mas atualmente a direita puxou esse discurso,
a direita conseguiu mais vitória. Eu vejo que o momento é um pouco relacionado a isso. Elaine, se a gente olhar individualmente para os países europeus, há um esgotamento notório de políticos e práticas mais tradicionais. Então você olha, por exemplo, na França, o que era a principal força política francesa, que era o Partido Republicano, já não elege mais ninguém, já não tem a força hoje em dia, por exemplo, do Rassemblement National, que é o ex-Front Nacional da Marine Le Pen. Já não é mais o grande representante da direita na França. A gente vê outros partidos ligados mais a uma ala extremista, individualmente em cada um desses países, também ganhando cada vez mais voz. A Holanda elegeu agora um partido mais ligado também à extrema-direita. Vai assumir o poder em breve. O Vox na Espanha, como a gente estava falando da visita do Milei por lá, o Chega em Portugal. Então, a gente tem visto uma série de resultados regionais, a própria Giorgia Meloni também na Itália, né, ligada muito a esse movimento, essa corrente, porque há um esgotamento de um modelo de poder, um modelo de conduzir as políticas locais que não dão o resultado esperado. E aí abre espaço para justamente algo mais extremado. Quando a gente olha a imigração, o controle político na Europa foi mantido pelos mesmos partidos por muito tempo e a imigração tem crescido. Então agora procuram uma outra solução, uma tentativa de resolver esse problema de uma outra forma com medidas mais extremas. Então vamos barrar todos os imigrantes, vamos proteger o agronegócio local, como é o caso agora, principalmente na França, a gente tem visto, sim, mas da União Europeia, de maneira geral, travando esse acordo. Aqui com a América do Sul, né, na questão do Mercosul, e essa última versão do acordo da União Europeia, você vê que é puro discurso político. Eu há 22 anos acompanho essa questão, só para vocês verem como essa questão é velha, né? Foram feitos vários formatos, na época do Bolsonaro quase chegou ao acordo, ele fez um ajuste, agora com o Lula de novo. O discurso europeu que faz com que se fale de protecionismo aos agricultores, ele não faz muito sentido porque há toda uma regra de transição no acordo, né? E há algumas características de proteção aos produtores europeus, mas os políticos europeus precisam desse discurso. Então veja só, você tem o caso da França, que é a principal opositora ao acordo, como a gente sabe. Então, apesar da lua de mel, hein? Apesar da lua de mel. Fotos do álbum de casamento que a gente viu. Sim, não veio exato. Aqui, fez todo um discurso. É um casamento com separação total de bens. Boa! Já começa com mentiras, aquele que começa mal, né? Mas aquele que começa já com problemas, né? Mas é gozado que, veja só, o Macron, ele vive um momento político muito ruim, com grandes chances dele, ele já não vai ser candidato, mas os seus sucessores perderem. Então, com esse discurso, ele cativa o interior da França que vive dos tais subsídios. Então, não é verdade que o acordo da União Europeia vai acabar com tudo isso, vai acabar com os agricultores, mas ele precisa disso. Então, ele se opõe ao acordo falando que está protegendo os agricultores e tenta, com isso, conseguir resultados melhores. Ele, na Holanda e por aí vai. Posso pegar um gancho? Eu acho até que a ascensão da extrema-direita, Manuel, está ligada a isso. Sem dúvida. Há, obviamente, um desgaste da classe política tradicional, há problemas econômicos, mas o que a direita e a extrema-direita souberam nos últimos anos foi encampar esse discurso político vinculado às vontades da população. A gente fez o paralelo com a Argentina, Milei, quando a gente fala de segurança pública no Brasil, a bancada da bala, quando a gente olha para a situação do Parlamento Europeu e para a ascensão da direita em diversos países europeus, está vinculado a isso. Eles souberam encampar essa revolta popular e conseguiram criar uma narrativa que para em pé relacionada a essas vontades. Tem até um documentário que fala sobre o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, deve ser de 2014, 2015, que leva em consideração exatamente isso. Como os responsáveis por defender essa bandeira conseguiram entender os anseios populares e foram tornando, sem que a população percebesse, a própria população mais radical. Vai absorvendo esse discurso e vai defendendo esse discurso. Que, no fim das contas, é uma coisa maluca, né? Porque a gente vê uma parte da população, inclusive na União Europeia, ou até o Trump. O Trump tem o seu maior eleitorado na Flórida,
onde há uma maior quantidade de imigrantes. Na União Europeia também, imigrante defendendo, em Portugal isso aconteceu recentemente, imigrante defendendo aqueles candidatos que tinham pautas contra a imigração. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que tem uma ascendência claramente indiana, e ele defendeu uma medida extrema contra os imigrantes que estava os mandando para Ruanda. Uma medida inédita no mundo todo, ele que aplicou, sendo que ele propriamente é um imigrante. A família. Filho de imigrantes. Então, veja só, o que a Cássio está falando é gozado e é interessante. Esse pessoal depois vota nesses candidatos também. Mas existe um discurso já... Esses partidos de extrema-direita europeus, eles perceberam que eles precisam do apoio desses imigrantes, se eles quiserem chegar lá também. Então, até o Alternative für Deutschland, que é um partido de extrema-direita alemã, ele tem um discurso pronto para a população mais jovem de imigrantes. Então, o que eles falam na prática? Eles tentam pegar coisas em comum. Então, com a população de turcos, que é muito grande na Alemanha, por exemplo, eles apelam para o machismo, porque é algo que está bastante enraizado na cultura turca também. E em relação ao restante da população, eles dizem, os outros imigrantes que estão chegando agora, eles vão roubar as oportunidades de vocês. Então, é quase como se você colocasse aqueles que já estão lá como parte do seu grupo e o discurso de ódio, ele vai contra todo o resto. Então, é uma xenofobia inclusiva. Eu acho que dá para chamar desse jeito. Boa. Porque tem isso, né? A pessoa também, o imigrante, eu percebo que quando fica muito tempo fora do seu país e cria raízes num novo país, ele se considera já dali. Exato. E ele cria essa xenofobia até com os pares, né? Até com os semelhantes, exatamente. Muitas dessas características que a gente vê, por isso que não dá para descolar a Europa de Trump, por exemplo, é porque são as mesmas nos diversos lugares. Então, seja um radicalismo no Brasil, tanto de direita quanto de esquerda, ou na Argentina, nos Estados Unidos, o que tem em comum? Então, primeiro, eu acho que um desalinhamento das pessoas com os partidos políticos tradicionais. Então, elas tentam enxergar a solução em outro lugar, sempre o outsider que vai vir. Existe a insatisfação com o sistema democrático. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas tiveram até então democracia. Então, quando chega uma figura culpando o próprio sistema vigente, no caso a democracia, pelos problemas daquele lugar, muitos acreditam que esse pode ser o problema. Então, vamos abrir mão da democracia para ter uma solução mágica implementada. Na Europa, especificamente nos Estados Unidos, esse discurso que é chamado de nativista, né, preconceituoso com quem vem de fora, você tem a sensação de destruição, que aquele seu estilo de vida, a sua cultura e a sua língua está sendo apagada por conta dessas pessoas que estão chegando. Então, a gente consegue pegar esses mesmos elementos e aplicar para os diferentes lugares, porque a receita é a mesma, o que muda são os ingredientes.